Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SysEAPRO para fazer modelagens do tipo polinomial. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Caso o ícone não se encontre no desktop, provavelmente você o deslocou para um outro local. Mas mesmo assim, vá ao diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta chamada SysEAPRO. Dentro do SysEAPRO você vai encontrar um arquivo chamado syseapro.exec. Então dê um duplo clique nesse arquivo para abrir o programa. Com o programa aberto, podemos verificar a presença de um menu suspenso formado por vários itens, em que o item inicial, que é o arquivo, encontram-se várias rotinas que poderemos utilizar para o gerenciamento desses arquivos. Então, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo novo, se eu quiser apagar, imprimir, modificar um arquivo já existente, exportar arquivo, importar, né? Os outros itens, de uma forma geral, eles são mais direcionados à estatística aplicada propriamente dita. Se nós queremos utilizar modelos polinomial, devemos buscar o item do menu suspenso regressão, pressiono nele e vou buscar dentro de modelos polinomial. Então cliquei, abri o formulário. Com o formulário aberto da rotina de modelos polinomial, nós sempre recomendamos ao usuário que não tenha muita afinidade com como trabalhar com o SysEAPRO e em modelos ou em modelos polinomiais, pressionar essa caixa de ferramentas chamada dúvida, que é representado por esse botãozinho com interrogação, em que ele vai abrir uma caixa e dizer algumas observações, alguns itens, alguns cálculos que são feitos para a utilização dessa rotina. Nessas caixas nós sempre indicamos 2 exemplos, né, para que o usuário repita esse exemplo e aprenda a trabalhar, aprenda a executar essa rotina no SysEAPRO. É muito importante, inclusive, que ele veja como foi criado o arquivo, para que você coloque o arquivo de acordo como é exigido para que o SysEAPRO funcione bem. Então nós sugerimos nessa rotina os exemplos 97 e o 98, mas vamos utilizar apenas o 97 para apresentar a rotina neste vídeo. Então, para carregar na memória o arquivo exemplo 97, vamos pressionar o botão selecionar arquivo. Ao fazer isso, é aberta uma caixa do Windows para abertura de arquivos. Então você vai buscar o arquivo 97. Como ele não se encontra aqui, vamos utilizar a barra de rolagem até encontrar o arquivo. Ao encontrá-lo, você vai clicar uma vez para selecionar ele fica em azul, e apertar o botão abrir, ou no caso um duplo clique aqui já abre. Se o seu arquivo, já quando você estiver trabalhando normalmente, sem essas rotinas, for colocado em um outro local, um outro diretório, basta você pressionar essa caixa aqui e direcionar para onde foi que você colocou esse seu arquivo. Então, o arquivo 97, vamos abrir. Ao abrir o arquivo, sempre se assegure que
foi o arquivo mesmo que você carregou, porque às vezes acontece de você clicar no arquivo anterior, no arquivo posterior e ter dificuldade, porque você está trabalhando com o arquivo diferente. Então vamos agora preencher essas caixas, né, de informações do SISEAP. Então, uma outra coisa, nós podemos verificar aqui que o pesquisador ele foi ao campo e coletou algumas informações, né? Então, de um certo dado. Isso daqui pode ser qualquer tipo de informação, crescimento de um animal. Então, por exemplo, no primeiro mês cresceu 0,1, no segundo mês estava em 1, no terceiro mês, no nono mês estava com 9,3, ou 9 dias. Bem, qualquer tipo de informação que o técnico fez para a obtenção desses resultados. Tem que ser esse arquivo tem que ser 2 vetores, em que um vetor é a variável x e esse outro vetor a variável resposta ao seu experimento, ok? Então vamos selecionar aqui quem que você está dizendo que é a variável independente, que é a x. Então selecionamos que a variável independente é a x. Se você quiser utilizar qualquer transformador nessa variável, você pode, basta que você altere essa informação do jeito que está. Ele está dizendo que não, esse transformador aqui não vai adiantar, porque você está pegando cada elemento desse vetor. Cada elemento é representado por esse zinho desse vetor e adicionado k, mas k é zero. Então é como se eu dissesse, é isso mais zero, isso mais zero. Então isso daqui não vai alterar, modificar esse vetor. Na segunda parte ele diz quem é o vetor do eixo do y. Então você vai selecionar dizendo quem é o vetor. Eu estou falando isso, só temos 2, mas poderia ter muito mais variáveis, muito mais vetores nesse arquivo. Você tem que selecionar dizendo quem é quem, né? A mesma coisa se você quiser utilizar transformadores na sua variável resposta. Se você quer aumentar o nível de precisão, o default do SISEAPRO é 4, mas se você achar pouco, muitas vezes esses valores são pequenos, então estamos trabalhando com 0,01, 0,001, então é melhor alterar, aumentar a precisão dos resultados, né? Mas se for valores como esse, 4 é um tamanho bom de número de casas decimais. Se houver necessidade, você volta todo essa seleção e altera esse valor, que ele vai te apresentar em conformidade com o que você esteja solicitando. Ao final de tudo, pressiona OK, né? Então ele já pegou. Você veja que os números continuam os mesmos, né? Os números continuam os mesmos. E agora você precisa preencher essa parte de baixo. Você vai querer usar a constante no seu modelo ou não usar a constante no seu modelo? Eu diria, nunca altere isso daqui. Isso daqui deixe que, se o valor da constante for estimado em 0, que fique o valor 0, mas você já alterar esse valor aqui não é muito aconselhável, porque ele gera informações que fica difícil de interpretação para o R2. Que grau que você quer para o seu polinômio? Um grau 1, um grau 2, um grau 3, você que vai estabelecer que grau que você quer. Vamos deixar a princípio um grau 2, né? Calcular, eu vou apertar aqui para calcular e ele já faz todos os cálculos, né, que se fazem necessário. Você veja o seguinte, ó, se eu boto um grau 1, uma equação de uma reta, né, uma equação de uma reta, eu tenho um r quadrado de 96. À medida que eu subir para um grau 2,
eu já tenho 99. Você veja que eu melhorei 3 pontos decimais com esse aumento. Então foi a princípio um aumento significativo nesse R2. Não é? Mas não se esqueça que toda vez que você pressiona aqui, você sempre vai melhorar, só que muitas vezes vai melhorar muito pouquinho, então já não adianta. Eu diria entre o grau 3 e o grau 2 não tem muita diferença. Vamos deixar o grau 3 porque é o que é sugerido aqui nesse exemplo, a gente utilizar o grau 3, mas o grau 2 ele já estaria de bom tamanho. Bem, cabe a você olhar esse tipo de informação, se houve uma melhoria significativa ou não. Além disso, como que anda os dados estatísticos para esse modelo. Então eu já posso dizer que o modelo com R quadrado, no nível 3, né? Com R quadrado de 99,58, ele está muito bom. Ressalta-se que isso daqui é um modelo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos apenas. Então, quanto menor o número de pontos, maior o R quadrado. Então, é preciso olhar com muita atenção isso. Se a gente tivesse com 100 pontos aqui e um R quadrado desse, aí seria divino, como se diz, né? De acordo com a análise de variância, eu tenho um valor da estatística F237, ou seja, muito alto esse valor, muito alto. Isso vai me levar uma probabilidade do F muito pequenininha. Isso é como se eu dissesse, eu te garanto com 99,96% de certeza de que eu posso escrever esse modelo, né? Então eu posso sim escrever esse modelo. Por aqui eu estou vendo isso. Esse modelo é muito bem escrito. Esse beta 1, beta 2, beta 3 não é, pelo menos um deles não é zero de jeito nenhum. Então está muito bom. Mas a gente ainda pode fazer mais coisas em cima disso. Por exemplo, eu vou pular essa parte aqui de intervalo de confiança e já vou para resíduo. Depois eu volto para cá. Resíduo. Vamos avaliar esse resíduo aqui. A princípio, só por essa figura eu estou vendo que esse resíduo está muito bem. Se eu estiver olhando o observado versus o estimado. Se eu quiser fazer uma avaliação do resíduo padronizado, eu tenho as informações. Você veja que nenhum ponto está abaixo de -2 ou acima de +2, ou seja, não tenho nenhum outlier nesse gráfico de resíduo. A estatística do Watson está muito bom, não é? Então eu tenho a princípio, por essa análise de resíduo, uma informação muito poderosa, muito boa. Além disso, se eu quiser também um teste de normalidade, vamos pedir para calcular. Ele mostrou o resíduo e está me dizendo, utilizou apenas os Shapiro-Wilks pelo número pequenininho de dados. Aceita a hipótese que esses erros têm uma distribuição normal. Então eu me asseguro mais ainda que meu modelo, além de poder usar, ele é a princípio muito bom. Ele só não é muito bom porque é um número muito pequenininho de dados, né? Mas fora isso, ele está se mostrando bem eficiente. Com relação a gráficos, se eu quiser alterar esses gráficos, né, basta que eu vim aqui nas opções gráficas, por exemplo, com relação a esse gradiente aqui, esse cor cinza branco. Se eu quiser centralizar essa parte branca, se eu quiser alterar esse branco e botar uma outra escala de um verdezinho bem fraquinho, né? Então você veja que alterei essas informações. Se eu quiser alterar essa palavra erro, botar qualquer uma outra coisa, então eu venho em título dos eixos e vou escrever qualquer coisa, né? Tipo de fonte, eu quero
um time new home, eu quero com uma cor azul. Bem, você que sabe, né? Você que sabe o que é bom aqui para você trabalhar e ter um gráfico bonito para sua apresentação. No caso, se for para apresentação no trabalho científico, normalmente as revistas não aceitam muito esse tipo de colorido, né? Mas você que tem que buscar esse tipo de informação. Se você quer alterar o tipo de linha, a grossura da linha, a cor da linha, né? Então você faz o que você julgar que é necessário para a geração desse tipo de informação. Intervalo de confiança. Se eu quiser fazer qualquer cálculo, não é? Qualquer cálculo aqui, basta que eu coloque os valores. Então, para um valor de 1 a 9, o máximo de 1 a 9, se você quiser um valor 10, calcule o intervalo. Ele vai dizer, o valor 10 não se encontra no intervalo de 1 a 9. Cuidado com esse tipo, porque normalmente a gente admite muito apenas valores para interpolação. Extrapolação são coisas muito difíceis, porque pode gerar um erro muito grande. Mas se você tiver um valor aí entre esse intervalo, você pode calcular que ele já acha o ponto central e os limites inferiores e superiores para os valores, para esse modelo que foi utilizado, né? Qualquer matriz que foi utilizada para os cálculos, você tem aqui então a matriz X, a matriz Y, a transposta, né? Os vetores aqui, os dados dos parâmetros do modelo, a matriz chapéu. Então qualquer tipo de informação das matrizes utilizadas para a geração desses dados. Com certeza isso é um tipo de informação que para o pessoal das ciências agrárias, na maioria das vezes a gente não vê uma aplicação direta, mas para quem trabalha um pouco mais direcionado na parte de estatística, eles utilizam muito esse tipo de informação. O que você quiser em termos de relatório. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir esse relatório aqui, basta eu pressionar o botão imprimir relatório, que ele manda essas informações para uma impressora local. Se eu quiser gravar esse relatório, eu pressiono o botão gravar, ele vai abrir o diretório do CISEA texto, né? Então ele vai gravar dentro desse diretório. Você depois teria que buscar esse diretório para pegar de volta essas informações. O formato permitido para esse tipo de gravação é apenas o TXT, e basta que você dê um nome. Mas esse formato TXT, sem uma formatação, você pode depois inserir com muita facilidade no seu processador de texto, né? Inclusive para tirar algumas informações que talvez não se faça necessária, né, dentro de um relatório seu, a data, arquivo. Isso daqui é mais para você como leitor saber que quando você fez, quando você operou isso, o nome do arquivo, quais foram as variáveis, e por aí vai, né? A outra forma também eu posso selecionar essas informações. Eu coloquei o cursor nessa parte inicial e está arrastando, né? Ou quando eu quero selecionar tudo também, eu posso clicar em qualquer ponto e fazer Ctrl A. Então você veja que ficou tudo azulzinho, sinal de que foi selecionado todo o texto. Faça agora Ctrl C para copiar a informação. Coloco o cursor onde eu quero, no local que eu quero, no meu processador de texto, faço Ctrl V. Então toda essa informação é inserida no meu processador de texto diretamente.
Bem, nós esperamos que a apresentação desse vídeo tenha atendido as dúvidas que você poderia ter com relação ao uso do CISEAPRO para a utilização dessa rotina dos modelos polinomiais. Nós agradecemos a oportunidade e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.